Quando se pensa em assassinos, geralmente se imagina um homem, mas alguns dos casos mais perturbadores começam com uma mulher improvável, que só a vítima suspeitava capaz de algo tão horrível. Por meses antes de sua morte, Karen repetidamente dizia: "Se algo acontecer comigo, digam que foi minha irmã, ela vai me matar." Quando a irmã de uma mulher some sem deixar pistas, surgem dúvidas. Difícil escolher o melhor, então não soube dela. Eles vão ligar, então visite agora qualquer coisa. Algumas dessas perguntas se esclarecem quando as detetives fazem uma descoberta horrível. Quando eles abrem apenas uma parte, vem imediatamente um colar com o nome Karen. Eles sabiam que provavelmente era Karen Peace. Segundo os promotores, a responsável não era estranha, invasora ou ex-namorado violento, mas uma mulher que compartilha o DNA da vítima. A vida tranquila que Karen Peace havia criado para si mesma terminou no final de maio de 2021. E ela terminou pelas mãos daquela mulher ali, Deborah Patton, sua única irmã. Analisamos como essa relação familiar acabou de forma trágica. Sou Elizabeth Milner e bem-vinda ao episódio de Female Criminals. Carrollwood, Flórida. É lá que conhecemos a criminosa desta semana, Deborah Patton. Nascida em setembro de 1953, Deborah teria passado grande parte de sua vida em Carrollwood e arredores. A família dela também ficou lá por anos, incluindo a irmã Karen Peace. Karen é a única e mais nova irmã de Deborah, mas para quem realmente a conhecia, ela era muito mais. Ela era leal, generosa e muito dedicada a quem amava. Ela sempre apoiava a família, acontecesse o que fosse. O relacionamento de Karen e Deborah foi tenso por anos, mas em 2010, Karen deixou Deborah morar em sua casa de 2 quartos em Carrollwood. Morar juntas não resolveu o relacionamento delas. Continuaram distantes mesmo sob o mesmo teto. Quando Karen desaparece anos depois, surge uma questão preocupante. O que de fato ocorreu naquela casa? Em 30 de maio de 2021, os amigos de Karen registram seu desaparecimento no escritório do xerife do condado de Hillsborough. De acordo com os amigos, Karen era o tipo de pessoa que sempre atendia o telefone. Eles acharam estranho quando ela parou de responder mensagens e ligações. Então você começa a perceber melhor, pois não tinham notícias dela. Eles ligam, vão visitar, mas agora nada. No sábado, depois do dia 21, no dia 22, ela teria ido para a casa de Deborah e Kelly. Deborah estava doente e ela ia me ligar para contar como ela estava, pois eu não a via há um tempo. Se ela estava bem e tudo mais, e eu nunca recebi essa ligação. Foi aí que tudo começou. Quando continuamos mandando mensagens sobre várias coisas e eu falei do cabelo, ela só respondeu fora, o que me deixou muito nervoso. As amigas da Karen foram à casa dela para confirmar se havia engano. Lá, viram o carro dela, mas não encontraram Karen. Policiais de Hillsborough foram à casa de Karen em 29 de maio e falaram com sua irmã, Deborah Patton. Deborah afirma não saber onde Karen está e não lembra a última vez que viu ou falou com a irmã. Mas os policiais perceberam algo estranho. A bolsa, a carteira da Karen e o carro dela ainda estão na casa. No dia seguinte, os policiais retornam e Deborah repete a mesma história. Mas durante a segunda visita à casa, os policiais teriam notado um pedaço de terra recém-revolvida no quintal. Investigadores obtiveram imagens de uma câmera de vigilância de uma casa do outro lado da rua. Relatos indicam que as imagens mostram Karen Peace fora de casa por cerca de 1h30 na manhã de 24 de maio. Após isso, ela não aparece mais nas gravações de vigilância. Mas outra pessoa é vista nas imagens de vigilância, a irmã de Karen, Deborah Patton. Durante os dias entre 24 de maio, quando Karen é vista pela última vez nas imagens de vigilância da casa do outro lado da rua, e 29 de maio, quando os policiais respondem pela primeira vez à residência, Deborah é vista, segundo relatos, nas imagens de vigilância, levando vários sacos grandes de lixo preto até a lixeira. Ela também é flagrada passeando com seu cachorro. E em 2 ocasiões, ela é vista saindo e retornando no carro de Karen. Os detetives entrevistam Deborah em 30 de maio de 2021. Ela conta a eles que, embora ela e sua irmã tenham morado juntas por cerca de 10 anos, elas realmente não conversam ou se comunicam uma com a outra. Ela diz ter tido um problema pessoal recente com Karen, mas, segundo os detetives, ela não quer contar o que aconteceu. Os detetives conseguem um mandado de busca para a casa de Karen. A atenção deles volta para aquele pedaço de
terra recém-revolvido. Então, eles começam a cavar. A cerca de 60 centímetros de profundidade, eles encontram algo embrulhado em sacos de lixo pretos e tecido, amarrado com cordas elásticas e fita adesiva. Há um cheiro específico que, segundo relatos, permanece no ar. Isso confirma seus piores temores. Dentro dos sacos de lixo, há um corpo. Segundo o Instituto Médico Legal, há um colar de ouro com o nome Karen no pescoço. As autoridades confirmariam mais tarde que é o corpo de Karen Pease. Lembre-se, após 24 de maio, só a irmã de Karen, Deborah Patton, também foi vista pelas câmeras entrando e saindo da casa. Os investigadores prendem Deborah, inicialmente apenas pela acusação de abuso de cadáver, um crime de segundo grau. E segue assim até o legista fazer a autópsia de Karen. O chefe do Instituto Médico Legal do Condado de Hillsborough confirmou que Karen morreu por um tiro no peito, classificando sua morte como homicídio. Deborah Patton agora também é acusada de homicídio em segundo grau com arma de fogo. Curiosamente, o relatório de prisão não cita motivo algum. O que teria motivado Deborah Patton a supostamente matar a irmã e enterrar o corpo no próprio quintal? Deborah Patton é levada à cadeia do condado de Hillsborough, com fiança superior a $250 mil. A prisão de Deborah não surpreende o círculo íntimo de Karen Pease. Amigos de Karen afirmam que o relacionamento entre elas era mais do que um simples afastamento. Eles dizem que antes de morrer, Karen fazia advertências que hoje parecem sombrias. Ela disse às amigas: "Se me encontrarem morta, foi a Deborah." Foi o que a amiga de longa data de Karen, Kathy Winkup, contou ao Tampa Bay Times em 2021. Segundo a reportagem, as amigas da Karen pediram que ela expulsasse a Deborah, mas Karen recusou por Deborah ser da família. Apesar dos desentendimentos, continuaram morando juntas. O caso da Deborah só iria a júri anos depois. Entre 2022 e 2024, ela foi considerada incapaz de ser julgada e permaneceu em um hospital psiquiátrico estadual para tratamento. Mas em fevereiro de 2025, um juiz decide que Deborah está apta para ser julgada, e o julgamento com júri está marcado para o início de 2026. Em 13 de janeiro de 2026, começam as declarações de abertura. Aqui está o promotor assistente de Hillsborough, John Terry. Karen Pease levava uma vida simples em um bairro tranquilo na comunidade de Carrollwood. Ela era aposentada, uma engenheira aposentada da Verizon. Ela tinha um grupo seleto de bons amigos e gostava de jardinagem. Ela gostava de trabalhar em seu quintal. Ela gostava de lavar seu carro. Os vizinhos vão dizer que ela era vista lá fora com muita frequência. O lugar onde ela morava, só para te dar uma ideia geral, era ali onde está o marcador vermelho que ficava a casa dela. É uma casa com 2 quartos. Ela morava lá. Era a casa dela. Ela comprou. Ela morou lá originalmente com os pais até que ambos faleceram. E então, por fim, ela morou lá com a irmã Deborah Patton. Deborah Patton e Karen Pease não estavam se dando bem. Elas não se comunicavam. Os amigos dizem que por um tempo Deborah às vezes aparecia quando eles estavam lá, mas depois nem aparecia mais quando eles estavam lá. Quando ela aparecia, nem os cumprimentava. Eles podiam perceber, ver e sentir a tensão entre essas duas irmãs que moravam juntas nessa residência. A vida tranquila que Karen Pease havia criado para si mesma terminou no final de maio de 2021. E ela terminou pelas mãos daquela mulher ali, Deborah Patton, sua única irmã. Elas vão para o quintal. E é lá que deve ver isso. Ela sabia que Karen cuidava muito bem do seu jardim. Ela sabia que Karen havia conseguido uma muda de limoeiro. Quando ela perguntou para Deborah, Deborah respondeu que era da árvore. Este é o limoeiro, antes só uma muda. Este buraco tem 2,5 metros de comprimento. Então Debbie a confronta. Ela pergunta: Karen está nesse buraco? Karen está nesse buraco? E você vai ouvir que Deborah Patton basicamente ignora ela.
Diz, não, eu não sei do que você está falando. Então, quando os detetives finalmente conseguem o mandado de busca, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão até aquele pedaço de terra. E eles começam a cavar. E você vai ouvir sobre como eles fizeram isso. Detetives de homicídios, peritos criminais, lentamente, mas com certeza, para não perturbar nada, cavaram e cavaram e cavaram. A cerca de 60 centímetros de profundidade, você ouvirá que eles sentiram algo e, mais importante, perceberam um cheiro. Eles reconheceram o cheiro de decomposição. Eles sabiam que havia algum tipo de corpo lá embaixo. Nas alegações iniciais, a defesa diz que Deborah era um alvo fácil e afirma sua inocência. Prova. Prova. Além de qualquer dúvida razoável. É o ônus que os promotores trouxeram para si mesmos quando apresentaram a acusação de homicídio em 2º grau contra Deborah Patton. Para provar suas alegações com fatos e com evidências. E Deborah Patton está presa, acusada e sentada aqui diante de vocês, não porque encontraram qualquer prova de que ela matou Karen Pearce, não porque encontraram qualquer evidência de que ela matou a senhorita Pearce. Ela é acusada de homicídio em 2º grau, mesmo sem evidências do ocorrido na morte de Karen Pearce. Ela está aqui porque eles não sabiam o que fazer naquele momento. E embora isso possa ter sido suficiente para eles aprenderem do ponto de vista deles naquela época, isso não é suficiente para vocês. A senhorita Patton é inocente, tão inocente quanto ela continua sendo aqui hoje. Vocês não ouviram nenhuma prova, vocês não viram nenhuma prova, vocês não ouviram nenhuma testemunha. Ela é inocente. Isso não vai mudar em nenhum momento durante este julgamento. E vou pedir que vocês deem o veredito de não culpada. As primeiras testemunhas que o júri ouve são amigas próximas de Karen, como Pam Nelson. Quando você estava lá, a Deborah participava e ficava com vocês? No começo, sim. No começo, certo. Houve um momento em que você percebeu que havia algo acontecendo entre os dois em relação ao relacionamento deles? Sim. Notou que eles estavam começando a ficar mais distantes um do outro? Bem, quando a gente ia lá, a Karen tinha uma varanda telada onde ela tinha colocado janelas e era lá que a gente sentava porque a maioria de nós fumava na época. Cigarros. E Deborah vinha, a gente jogava e bebia. E ela vinha no começo, né? Ela sempre bebia vinho e sentava com a gente para jogar. E depois chegou ao ponto em que ela vinha, conversava com a gente, mas não parava para jogar. E depois, mais tarde, ela só passava por nós. Ela estava levando o Buddy, o cachorro dela, para o quintal para fazer xixi. E ela passava por nós sem falar nada. E às vezes a gente ia lá e ela nem saía do quarto. Durante o depoimento, Pam conta que percebeu algo errado devido a mensagens de texto da Karen, que não pareciam ter sido enviadas por ela. A Karen gostava de fazer o cabelo? Sim, ela achava muito comprido. Quando começou a Covid, tínhamos uma cabeleireira que vinha cortar nosso cabelo em casa. Falei pra ela que mandaria mensagem pra Linda pra descobrir e marcar um horário. E foi isso que eu fiz. E você conseguiu marcar um horário? Sim, eu consegui marcar esse horário. E no dia seguinte mandei uma mensagem pra ela dizendo que consegui marcar. Tudo bem pra você? E na quinta-feira recebi uma mensagem de volta dizendo, vou deixar pra lá. Parece algo que a Karen te diria? A Karen nunca dava uma resposta tão curta. Ela sempre tinha um motivo pra não vir. Ou, sabe, ela sempre dava uma grande explicação. Cortar o cabelo era algo que ela gostava e queria fazer. Sim, ela era exigente com o cabelo. Certo. Isso te preocupava? Sim, isso foi na quinta-feira e mandei mensagem para a Kelly porque não tínhamos notícias dela. Ela ia para a casa da Kelly e da Debbie no sábado, depois do dia 21, 22, ela iria para a Debbie e a Kelly. Porque a Debbie estava doente. Ela ia me ligar para contar como ela estava, já que eu não a via fazia tempo.
e saber se estava bem. Nunca recebi essa ligação que iniciou tudo. Quando seguimos mandando mensagens sobre vários assuntos, mandei sobre o cabelo e ela só respondeu: "Vou deixar pra lá", o que me deixou muito nervosa. No mesmo dia, o júri ouve o depoimento da amiga de Karen, Deborah Watson. Segundo seu depoimento, Karen era uma jardineira muito cuidadosa e mantinha tudo em ordem. Ao ver um grande pedaço de terra revirada, ela achou impossível que Karen tivesse feito aquilo. E então, quando você viu isso, disse algo para Débora? Sim, eu disse. O que você disse? Eu disse o que eu pensei, e foi o seguinte. A Karen está lá dentro, não está? E o que a Débora disse para você? Ela não respondeu verbalmente. Ela franziu os lábios e balançou a cabeça levemente de um lado para o outro. Ok. Ela apenas franziu os lábios e fez assim. Certo, o que você fez então? Bem, antes disso eu tinha perguntado a ela, onde está a Karen? E ela realmente não respondeu. Ela pode ter dito algo tão baixo, quase sussurrando, eu não sei, mas ela só estava dizendo, eu não sei, é o que eu acho que ela disse. Você perguntou onde estava a Karen e ela disse que não sabia. Sim, isso mesmo. E então, quando você viu aquele pedaço de terra, você a confrontou e basicamente disse que a Karen estava ali. Eu disse, Karen está aí dentro, não está? Ok. E ela simplesmente não respondeu a você. Não. Ela não respondeu. Após ouvir os amigos de Karen, a promotoria chama várias testemunhas do gabinete do xerife do condado de Hillsborough, que investigaram o caso. Os depoimentos delas ajudam a montar o quebra-cabeça. Este é o vice-xerife Daniel Zintak, do gabinete do xerife do condado de Hillsborough. O que viu ao entrar no quintal? O quintal estava impecável, exceto por um monte de terra no meio do quintal. E esta é a prova 19B do estado. B? Você está falando daquele monte de terra? Sim. Houve alguma outra conversa com a senhorita Patton? Sim, na verdade perguntei a ela sobre o monte de terra. Ela te contou por que o monte de terra estava lá? Sim, ela disse que ela mesma plantou uma árvore lá, mas a irmã dela não queria a árvore porque queria grama de cerca a cerca, então ela arrancou a árvore. De acordo com o médico legista, Karen sofreu um ferimento de bala no lado direito do peito, mas não havia evidências de que o tiro tivesse sido disparado a curta distância. Esse ferimento entra nos músculos do lado direito do peito, depois passa entre as costelas e entra... Ele perfura o pulmão e depois entra no saco cardíaco, onde está o coração, e perfura o coração e a artéria pulmonar. E então continua indo mais para trás, em direção à coluna, e perfura a coluna. E isso seria mais ou menos na coluna torácica T8, T9. E então perfura a medula espinhal nesse nível, a própria coluna, e depois sai pelas costas. Certo, então você concorda, foi uma lesão devastadora, então... Sim. Parece que atingiu muitos órgãos. Atingiu órgãos principais, colapsou o pulmão direito e perfurou o coração, que não conseguia mais bombear corretamente. Foi um ferimento imediatamente fatal? Geralmente, com um ferimento desses, são segundos a minutos. Não havia sinais de contato próximo. Se o cano encosta na pele, costuma deixar uma marca do cano da arma, ou pode haver fuligem, ou pode haver depósito de pólvora ao redor do ferimento. Eu não consegui identificar pólvora na camisa ou na pele, e não havia tatuagem, que seriam pedaços de pólvora que atingem a pele e causam pequenas escoriações. Também não vi isso, então não foi um ferimento de contato. Após o depoimento, a promotoria encerra o caso. Agora, a defesa pode apresentar seu caso ao júri. O juiz perguntou a Deborah Patton se ela testemunharia, esperando apenas sim ou não, mas ela respondeu de forma diferente. Então você teve a oportunidade de conversar com seus advogados e receber conselhos deles sobre qual é a sua decisão? Sim. E qual é essa decisão? Minha decisão neste momento é não testemunhar. Certo. Porque eu só tinha informações de ouvir dizer para apresentar. Eu só tinha uma série de conjecturas sobre outros motivos de outras pessoas que poderiam ter feito isso. Mas isso não foi devidamente investigado, tá bom? Não precisamos entrar em detalhes, apenas responda sim ou não. O restante fica para outro momento. Mas deixa eu perguntar. Preciso fazer outra pergunta. Alguém te forçou ou ameaçou de alguma forma para tomar essa decisão? Ninguém me forçou a tomar essa decisão atual. Certo. Tudo o que estou dizendo é isso.
Dada a oportunidade de ter lidado com este caso específico corretamente desde o início, muitas evidências podem ter sido removidas disso. Entendo, senhora. Se a senhora se lembra, eu fui o juiz que iniciou esse caso antes de assumir na divisão de julgamentos. Estou ciente de todas as questões que você mencionou e entendo, mas isso é para outro momento e lugar. Agradeço você por dedicar um tempo para conversar comigo e responder a essas perguntas. No final, a defesa nem chega a apresentar sua defesa. Defesa, você pode começar a apresentar seu caso. Obrigada. Encerro por aqui neste momento. Estamos ouvindo minhas moções e objeções. Obrigado, senhoras e senhores. Promotoria e defesa já apresentaram seus casos. Os advogados apresentarão agora suas alegações finais para mim. O interessante nesse caso é que a promotoria não apresenta um motivo claro para Deborah ter matado a irmã, Karen, mas acredita ter provas suficientes para considerá-la a única suspeita. Aqui está a promotora assistente de Hillsborough. Kelsey Day, em 20 de maio de 2021. Esse foi o último dia em que Pam e Jan, amigas de Karen, a viram viva na casa delas. E então, no dia seguinte, em 21 de maio de 2021, foi a última vez que sua amiga Debbie Watson a viu viva. Elas começaram a ficar preocupadas quando não estavam tendo notícias de Karen. E então, em 24 de maio, sabemos que essa é a última vez, através das imagens de vigilância, que Karen Pais é vista viva. Ela volta para casa e nunca mais sai de lá. Quero que todos vocês reparem no que Karen está vestindo. Vocês podem vê-la parada na garagem, vestindo sua camisa roxa. Ela vai cuidar do jardim. Está usando aquela camisa roxa e seu short claro. Essas são exatamente as mesmas peças de roupa que mais tarde serão recolhidas do corpo dela. Nesse mesmo vídeo você vê a Karen se abaixando, cuidando do jardim dela. Ela era muito meticulosa com o gramado, algo típico dela. Ela estava sempre fazendo coisas do lado de fora e os vizinhos notavam. E nesse vídeo, você até vê ela se abaixando, cuidando do jardim dela. Ela faz questão de acenar quando o carrinho do vizinho passa. Quando Karen volta para a garagem e fecha a porta por volta do meio-dia, ela nunca mais sai. E essa é a última vez que alguém a vê fora de casa. E conversando com Deborah, eles explicaram que o comportamento dela sempre foi muito calmo. Ela não se preocupava com onde Karen estava. Ela não quis registrar boletim de ocorrência de desaparecimento. E ela não estava preocupada. Deborah sabia exatamente onde a Karen estava naquele momento, porque foi ela quem a matou e enterrou naquele buraco. Para provar homicídio em segundo grau, o estado da Flórida precisa provar que, primeiro, Karen Pais está morta. Nós sabemos disso. Encontraram o corpo dela. Está estipulado, ambas as partes concordam que o corpo era de Karen Pais. Número 2. A morte foi causada pelo ato criminoso de Deborah Patton. Karen Pais levou um tiro no peito. Karen Pais levou um tiro no peito enquanto estava em casa. A única outra pessoa que entrou e saiu daquela casa foi Deborah Patton. Deborah Patton atirou em Karen Pais no peito. E então, número 3, houve uma morte ilegal de Karen Pais por um ato iminentemente perigoso para outra pessoa e que demonstra perversidade, sem consideração pela vida humana. Ao atirar em Karen no peito, Deborah não se importou se Karen viveria ou morreria. Ela tentou eliminar todas as evidências e teve vários dias para isso. Ela se desfez da arma de fogo, se desfez do celular de Karen que nunca foi encontrado. Com certeza limpou o interior da casa. E ela achou que tinha conseguido se livrar de Karen de modo que ninguém a encontrasse. Mas o que ela não contava era com o quanto Karen era amada por seus amigos e a preocupação que isso causaria quando Karen não entrasse em contato com eles. A defesa optou por não apresentar seu caso, mas ainda teve uma última oportunidade de tentar convencer o júri da inocência de sua cliente. Aqui está a advogada Maria Dunker.
vocês, jurados, vão determinar o que foi comprovado, o que foi especulação e o que foi inventado. Quando voltarem à sala de deliberação, terão 2 perguntas para responder. Primeiro, Deborah Patton atirou e matou sua irmã, Karen Pais? Segundo, quais as circunstâncias do disparo? E com isso quero dizer, isso foi homicídio em 2º grau? Especificamente, havia animosidade, ódio, rancor e intenção maligna? Ou foi outra coisa? Aconteceu algo diferente? Essas são as perguntas que vocês vão ter que responder. Eles também nos deram informações dizendo que Karen e Deborah não se davam bem. Deborah Patton não se dava bem. Minha pergunta ao júri é: o que isso significa? Elas não se davam bem ou só não gostavam uma da outra? Isso era uma típica briga de colegas de quarto? Era uma briga familiar? O que exatamente estava acontecendo? Nós não temos nenhuma dessas informações. O que temos é simplesmente que elas não se dão bem. A promotoria quer agir como se isso por si só desse a alguém motivo para cometer assassinato em 2º grau. E eles não precisam provar o motivo. Não estou dizendo que eles precisam. Mas eles estão tentando apresentar isso para vocês como um motivo pelo qual Deborah Patton seria a única que gostaria de matar a própria irmã. Simplesmente não gostar de alguém, simplesmente não se dar bem, está muito longe de ser uma prova além de qualquer dúvida razoável de que alguém cometeu homicídio doloso em 2º grau. Mas meritíssimo, o que eu gostaria de compartilhar é algo que tem me consumido desde que Karen foi assassinada. Como depoimento, isso é apenas uma prova, por ouvir dizer, admissível. Mas é tudo o que consigo ouvir a Karen dizer na minha cabeça, e isso parte o meu coração. Por meses antes de sua morte, Karen repetidamente dizia: se algo acontecer comigo, diga a eles que foi minha irmã, ela vai me matar. Repetidas vezes ouvimos essas declarações. Eu achava difícil acreditar que algo assim pudesse acontecer. Nós demos sugestões. Nós dissemos: tire ela daí, encontre outro lugar para ela, mesmo que você tenha que pagar por isso. Saia você mesma daí. Saia. Certifique-se de que a arma dela não esteja carregada. Nada disso aconteceu. O que mais poderíamos ter feito como amigas para salvar a vida da nossa amiga? Então, na minha mente, enquanto ainda ouço aquelas palavras arrepiantes, Deborah Patton é culpada, não de homicídio em 2º grau, mas de homicídio em 1º grau, pois ela deixou claro para a vítima que planejava matá-la. A chance de liberdade condicional, quero que ela morra e sofra na prisão. Ela fez o resto de nós sofrer. Ela não merece misericórdia. Se ela tivesse a chance, provavelmente cumpriria outras ameaças que fez a outros membros da família. Peço com todo respeito que a condene à prisão perpétua. Quero que ela morra na prisão, meritíssimo. Apesar da condenação de Deborah Patton, ela tem uma última mensagem para o tribunal. Meritíssimo, obrigada. Eu realmente não tenho culpa disso. Eu pretendo recorrer do veredicto. Eu também perdoo tudo o que acabei de ouvir e ouvi que era uma mentira. Pai Celestial, eu sei que o Senhor está no controle soberano desta situação. E mesmo que eu entenda que o veredito já foi dado e que o Senhor vai pronunciar a sentença, eu vou continuar lutando contra isso. É tudo o que tenho a dizer. Mas a juíza teve a palavra final. Lembro dessa prova e do caso quando chegou pela primeira vez. A maneira fria e calculista com que você cometeu esse crime. Você diz que está aí sem culpa? Sim, estou. Ninguém mais concorda com você, e eu certamente não concordo. O júri certamente não concorda. E um dia você será julgado. Se você é uma pessoa temente a Deus, então deveria temer a Deus neste momento, porque o seu crime é que você é O mal que anda entre nós te convenceu pelo que você fez. Quando vi você pegar a pá calmamente e entrar em casa para enterrar sua irmã, achei inconcebível. Ela não viu o vídeo. Agora não é hora de falar, e sim de ouvir. Tudo bem, acho que você pode achar que é uma piada. Pois bem, aproveite o resto da sua vida, porque vou determinar que você vá para a prisão pelo resto da sua vida. 25 anos obrigatórios.
Será descontado todo o tempo já cumprido, mas você passará o resto da vida na prisão. Já foi considerado culpado por isso. É tudo o que tenho a dizer. Bem, Deborah achou a sentença cômica, mas os amigos de Karen sentiram algo diferente. Alívio, sabendo que a justiça finalmente foi feita. Deborah Patton está atualmente cumprindo sua sentença de prisão perpétua na instituição correcional de Homestead, em Homestead, Flórida. Obrigada por acompanhar este episódio. Sou Elizabeth Milner e nos vemos na próxima semana com outra criminosa.